Comprar roupa é um assunto complexo, porque envolve os nossos impulsos, envolve quem a gente quer projetar para os outros, né, que imagem a gente quer projetar para os outros, envolve aquela boa e velha vontade de dopamina, né, de uma comprinha, envolve como a gente se sente com o nosso corpo, enfim, é um assunto bem complexo. E para deixar ainda esse caldo mais grosso, tem um fator dinheiro envolvido, né, cada compra é uma responsabilidade, tanto com o nosso dinheiro quanto com o planeta. A gente sabe que é muito comum a gente gastar mais do que deveria ou do que poderia com roupas, e cada um tem as suas justificativas, cada um tem as suas vontades, o seu estilo. Mas se é um item do nosso orçamento, então a gente tem que falar sobre isso e parar de tratar a moda ou de tratar o assunto roupas como um assunto fútil. Acho que é um tema que todo mundo lida, cada um tem a sua forma de se vestir, a forma como enxerga o seu próprio guarda-roupa, o que o guarda-roupa significa para você. Então é um assunto importante, é um assunto muito presente nos orçamentos de praticamente todos nós. Então, o tema de hoje é esse: como que a gente pode comprar menos e melhor, tanto para a gente ser mais feliz tendo menos coisas, né, tendo menos distrações, tendo menos excesso, mas também para a gente diminuir nosso gasto e diminuir nosso impacto negativo no planeta. Cada um dá uma importância diferente para cada um desses assuntos, né, para algumas pessoas a parte do planeta é mais importante, para outros a parte do orçamento é mais importante, para outros o próprio fato de sentir que o armário tá abarrotado e que isso te deixa agitado, né, para algumas pessoas isso é o que pega mais. Mas qualquer que seja o seu perfil, acho que o ponto é, a gente precisa consumir menos e melhor e fazer melhores escolhas para que os nossos armários sejam mais funcionais, né, que a gente se sinta melhor com as nossas roupas, que a gente sinta menos culpa, gaste menos dinheiro, desperdice menos. Então, a gente espera que vocês gostem, a gente tem uma convidada fantástica, e vocês vão conhecer ela depois da vinheta. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Gente, esse tema, ele parece que não é de finanças, mas ele é de finanças, porque a gente está falando né, como a gente sempre fala aqui no Pod, falar de finanças é falar da nossa vida e falar de todas as coisas com as quais a gente gasta dinheiro na vida. E atire a primeira pedra a pessoa que nunca se arrependeu de gastar mais do que deveria com roupas, ou de, enfim, ter se arrependido de algum tipo de compra de roupas, ou de ter gasto mais do que poderia com uma blusinha, com aquela liquidação, enfim. Então é um assunto de finanças sim, e assim como o episódio de skincare e procedimentos, é um assunto que pode parecer fútil, mas não, moda tem uma importância, acho que a gente não tá aqui para julgar quem gosta de comprar roupa, eu adoro comprar roupa, eu gosto de me vestir bem, acho que o problema não é isso, o problema é a gente fazer isso de uma forma que prejudique o nosso orçamento. Então, a gente já estava com esse assunto meio cozinhando há alguns meses, bons meses, e aí no ano passado, no Clube do Livro, uma das leituras que eu tinha selecionado é um livro chamado Substitua Consumo por Autoestima. E confesso que eu não sabia nada sobre o livro, eu falei: "Nossa, deve ser um livro que vai fazer várias reflexões sobre autoestima, super terapêutico, né". E quando eu comecei a ler, eu falei: "Meu Deus, isso aqui é um manual de como fazer compras de uma forma consciente, inteligente e sem falar: 'Não compre', né, ponto, né, tipo, não é contra comprar roupas". Falei: "Gente, isso aqui é muito prático, isso é muito legal". Eu e a Carol conversamos, a gente falou: "Nossa, vamos tentar chamar uma das autoras pro pod?". E corta pra hoje, estamos aqui com a Fernanda Rezende, ela já vai se apresentar. E eu queria ler um trechinho com ela e com o Pepeu, que é o gato dela, que tá aqui no vídeo junto com a gente. E eu vou ler só um parágrafo para vocês entenderem o tom do livro que a gente recomenda bastante. Tem essa ideia de que comprar roupas é um investimento na gente mesma, mas essa é uma ideia 100% furada. Roupa é gasto e não investimento. Só aí eu já daria um prêmio para elas.
que a Fê não escreveu o livro sozinha, ela escreveu com a Cris Zanetti, ela já vai contar da história das 2, porque preparando até o episódio de hoje, eu descobri que tem toda uma história delas 2 que eu não conhecia. E aí ela termina falando: "A gente é mais esperta quando usa as roupas que tem até gastar, antes de gastar de novo com outras roupas". Então, assim, ela arrasou ela mirou no livro de roupas e acertou no livro de finanças, sabe. Eu acho que foi assim, ela acertou duplamente. Então, bem-vinda, Fê. Obrigada. Eu amo que não é só um livro de finanças, é um livro de recursos. É um livro que trata de recursos materiais e imateriais, internos e externos, recursos de produto e de criatividade. A gente pode desenrolar muito por aí, porque isso, o dinheiro é um dos recursos, né, um dos valores que a gente troca na vida. Mas esse livro, se a gente fosse colocar no âmbito dos recursos, ele tem quase mais a ver com tempo do que com dinheiro. Ele bate no dinheiro, tanto que vocês cataram, mas ele é muito sobre tempo, porque para a gente usar direito o dinheiro, para a gente fazer boas escolhas que levam a gente a usar bem o dinheiro, a gente precisa de tempo. Não tem pensamento crítico sem tempo, não tem raciocínio sobre a gente mesma sem tempo, não tem autoconhecimento sobre tempo. E daí que esse livro, ele queria primeiro botar a gente para pensar, e a gente, eu no grupo também, eu sou super suscetível ao consumismo, à propaganda, eu não sou imune. Então ele quer desde sempre botar a gente para pensar que o suficiente é mais eficiente. Como consultora de imagem, a gente vê isso, tipo, guarda-roupa abarrotado não ajuda, então não é um livro ativista, não é um livro que quer ser, porta-voz, porta-bandeira de muita coisa, ele é um livro primeiro de uso pessoal, para a gente conseguir fluir melhor no nosso próprio guarda-roupa, através de não abarrotar esse guarda-roupa que impacta também nas nossas finanças. Mas para tudo isso a gente precisa antes de tempo, que devia ser o recurso que mais vale, né, mas o dinheiro está valendo mais. Maravilhosa, seja muito bem-vinda, Fernanda. Fernanda, Fefê, Fê, podemos chamar ela de todas as denominações. Eu estava falando aqui antes do episódio que a Fernanda não me conhece, mas eu a conheço, porque eu a sigo, assino a newsletter e, assim, eu conto, não cabe numa mão, porque são poucas as consultoras de estilo, apesar de eu saber que a Fernanda é muito mais do que consultora de estilo, que tem várias outras vertentes aí no trabalho dela. Mas eu acho que essa conexão que eu sinto em ver as coisas que você fala é justamente por isso, que acho que está muito atrelado a escolhas, a entender como um recurso, a entender que recurso consome tempo. Essa frase do "usar até gastar", que a Vicky leu, assim, nossa, faz meu coração pulsar, inclusive tem um exemplo pessoal para contar sobre isso depois. Acho que o papo aqui hoje vai render bastante. Boa, boa. Quando a gente estava preparando o roteiro, antes da gente entrar direto no tema, né, a gente não vai divagar muito, mas queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais. Quando a gente estava escrevendo o roteiro, a gente viu que, esse não é seu único livro, eu achava que era seu único livro, você tem vários, então já fiquei uau, né, e não foi nem o primeiro. 5, olha lá, ela tá fazendo 5 aqui no vídeo. E você é consultora de estilo, você trabalha com a Cris há muito tempo, vocês já tiveram, é um canal do YouTube? Foi um programa TV? Como é que foi? Conta pra gente. Vou te contar. Eu comecei a trabalhar como consultora de imagem em 2002. E já existia a oficina de estilo. Quando eu comecei a trabalhar, eu pensei: "Não, vamos botar um nome nisso aqui, chama oficina de estilo". Aí eu conheci a Cris em 2003, uma professora, a maior professora que a gente teve na vida, Ilana Berenhol, que apresentou nós 2, não para a gente ser amigas, mas porque ela montou um trabalho, a gente ia ser assistentes dela nesse trabalho, a gente se conheceu, muito complementares, e a gente nunca mais se desgrudou, até 2018. Então, a Oficina de Estilo foi uma empresa de consultoria de imagem que funcionou em São Paulo e muito online, de 2003 até 2018. Nessa empresa, a gente se propôs, desde o dia 1, a trabalhar consultoria de imagem e estilo para pessoas, para gente como a gente, para pessoas não celebridades, não famosas, não super ricas, porque em 2002 era essa a aplicação dessa atuação profissional, era só gente muito rica, muito socialite, muito ricas de novela, sabe, que a gente via meio caricata, a rica da novela pedindo ajuda para alguém sofisticado, meio falido, ajudar a se vestir, ou celebridades, a gente tinha mais atuação de stylist do que de consultoria. A nossa pira sempre foi a pessoa da vida real, a gente como a gente. Então, a gente foi devagarzinho inventando o mercado, porque em 2002 esse mercado não existia.
Aqui no Brasil a gente não tinha nem os programas em TV, para vocês terem uma ideia, Esquadrão da Moda, esses programas de antes e depois não existiam ainda. Tinha uma dupla inglesa, que foi a primeira dupla que fez esse Esquadrão da Moda, aqui traduzido para Esquadrão da Moda, lá era What Not to Wear, as 2. E a gente via os livros delas e pensava: "Gente, um dia a gente vai ter alguma coisa assim parecida aqui no Brasil", mas estava muito longe. E o contexto em que a gente começou a trabalhar era um contexto super opressor para a mulher que gostava de moda, porque a gente estava sendo oprimida, bombardeada por revistas, mídia, propaganda que naquela ocasião dizia: "Tem que ser magra, tem que ser branca, tem que ser loira". Tipo, a gente pegou a herança das paquitas e chegou na vida adulta, assim. E a gente ainda fluía no mundo da moda com umas listas do tem que ter, tem que comprar, jogue fora, mantenha e compre, sabe assim? Era um troço muito difícil da gente não se conectar através do de fora. Era muito complicado chegar no de dentro. E a gente começou a entender que a atuação profissional para que a gente tinha estudado, pra botar em prática, podia fluir nesse lugar. "Espera, se a gente está estudando aqui uma semiótica, se a gente está dominando códigos técnicos que representam alguma coisa, símbolos que carregam significados, e a gente pode aplicar isso para propaganda, para filme, para figurino, então a gente pode também treinar mulheres da vida real para conhecerem esses códigos, se conhecerem e criarem equivalência entre esses 2. Como que a gente vai, a partir do que a gente quer, escolher melhor o que representa isso que a gente quer?" E a gente foi modelando uma metodologia para isso. Então a gente foi, a cada cliente, a gente foi experimentando a nossa visão disso na prática, com gente de verdade, com profissões diferentes, corpos diferentes, vontades diferentes, contextos diferentes, até que a gente, em 2006, começou a documentar isso na internet. Então, não era um tempo de redes sociais ainda, 2006, a gente abriu um blog. Eu sou muito faladeira, então era muito gostosa a ideia de falar pra tipo, botar a mensagem na garrafa e jogar no mar. Naquela ocasião era assim, tipo: "Vamos botar aqui, se voltar alguma coisa, estamos no lucro". E a gente começou a narrar as nossas experiências, tanto de pensamento quanto de prática, e na medida em que a gente ia estudando mais e mais, e a gente tinha muito pouco recurso para estudar na ocasião, porque o nosso material de estudo eram revistas, a gente comprava a Vogue Itália, a W, a gente tinha mais livros sobre o sistema da moda como indústria, do que sobre essa aplicação, especialmente para gente que tinha orçamento para dar conta. Então a gente estudava sobre o sistema da moda e tentava traduzir para a nossa aplicação, e aí a gente começou a hackear esse sistema. Como que a gente não precisa dessas listas de tem que comprar? Como que a gente compra menos? Como que a gente faz menos render mais? Como que a gente consegue universalizar tanto quanto possível os conceitos rebeldes que a gente está querendo implementar aqui? E de 2006 a 2018, a gente comunicou ininterruptamente esses pensamentos e essas práticas. Em 2013, a gente documentou isso em livro pela primeira vez, em forma de metodologia, foi o Vista Quem Você É, que é um livro adorável, que já foi revisado e reeditado, mudou de editora, então ele foi revisado, atualizado, precisava dessa atualização, que de 2013 para cá o mundo super mudou, especialmente para mulheres. E aí a gente, na sequência, fez outros livros de doação, de guarda-roupa, e a gente começou a formar outras personal stylists, outras profissionais com essa metodologia, que aí a gente já entendia que era nossa, que era o nosso jeito de trabalhar. E nesse meio tempo, porque a gente estava muito enfiada na cultura digital, na cultura online, a gente comunicando o tempo inteiro, não só no blog, mas em todas as plataformas que existiam. A gente teve conta no Twitter, conta no Instagram, conta no YouTube, a gente experimentou todos os formatos. A gente foi entendendo, junto com as academias de psicologia e psiquiatria, que hoje falam disso muito mais, a gente foi entendendo que, nossa presença online passa a ser uma dimensão da nossa identidade. Então a atuação de personal stylist cresce para um lugar para além do só do guarda-roupa, para além só do nosso convívio presencial físico. Então o ato da gente escolher o que a gente veste para construir uma interface de interação com o nosso mundo, ele não é mais só offline, ele é online também. Importa muito para nossa identidade como a gente se disponibiliza nessa internet. Em 2018, a gente encerrou a atividade da oficina de estilo. A dupla se foi para cada uma para um lado. A Cris mora fora do país desde então e faz outras coisas.
E eu abracei com muita vontade essa parte essa dimensão de identidade na nossa presença online para dentro da minha atuação. Então eu sou uma consultora de imagem pessoal que considera identidade e autoexpressão em possíveis aplicações no vestir e na internet. Nossa, eu e a Carol, a gente tá assim, uau! Eu amei que vocês acho que coisas que mais me chamam a atenção. Vocês estão vou falar de você agora, não, né, infelizmente a Cris não tá aqui, mas há mais de 20 anos trabalhando com isso, primeira coisa que me chama atenção. Segundo, vocês criaram a metodologia de vocês, segunda coisa que eu acho demais, porque foi muito trabalho, acho que 1001 conversas, pesquisas e tal, então muito robusto. E ponto número 3, que é, vocês foram documentando isso em diversas, acho que diversas perspectivas, né, então você falou, tem um que é mais sobre doação, o Vista Quem Você É, que eu acho que ele vai falar mais sobre identidade. Esse livro aqui ele não, né, o que a gente vai discutir hoje, ele não é tanto sobre isso, ele é mais sobre, cara, como fazer escolhas melhores, ponto. Acho que tem uma questão de meu, não compra um negócio que não tem nada a ver com você só porque tá na moda. Acho que isso esbarra um pouco no assunto identidade, saber escolher, mas ele é mais um guia prático de, assim, você vai comprar, quando comprar, como comprar e o que comprar. Inclusive eu quero já começar a falar do livro, porque isso, me chamou muita atenção. Acho que assim, eu sou virginiana, aquela pessoa que ama estrutura, mesmo pra quem não acredita em signo, assim, eu e a Carol, a gente é muito organizada, a gente ama estrutura, ama tudo organizadinho, estruturado. Então o livro já pra mim foi um prazer só de saber que ele é tão organizado. E aí, por ser dividido nessas 3 categorias, eu acho que ele ajuda a atacar dores bem diferentes, né. O como comprar é muito diferente do o que comprar, enfim. Então, conta pra gente, por favor, que você estava contando essa fofoca antes da gente começar a gravar, então conta pra gente rapidinho, de onde veio a ideia desse livro, e aí eu quero começar depois a gente a entrar no primeiro que é o quando comprar, mas conta esse contexto rapidinho pra gente. Esse livro, ele é irmão de um livro que já existia antes. A gente inventa muito pouca coisa, né, as ideias são originais, mas esse formato foi muito irmanado de um livro do Michael Pollan, um jornalista americano muito interessado em comida e psicotrópicos e várias coisas relacionadas à neurociência, no âmbito do que a gente faz a partir de comportamento para ter vidas melhores. E ele fez esse livro que chama Regras da Comida, uns anos atrás. A gente tanto eu quanto a Cris, a gente amava esse livro, e ele é 100% dividido desse jeitinho, ele é dividido em quando comer, o que comer, como comer, ou alguma coisa relacionada. Mas ele tem partes, e ele tem regras, chama Regras da Comida. Daí eram ideias organizadas com números, elas tinham todas a ver entre si, mas elas sim aconteciam muito setorizadas, de modo que a gente vai lendo e se reconhece: isso já aconteceu comigo". Aí passa um tempo, a gente fala: "Nossa, isso aqui também já aconteceu comigo". E às vezes acontecem coisas misturadas e às vezes não tem tanta coisa que, assim, às vezes a gente passa de uma regra para outra porque não se identifica, mas em geral, tem a ver com a gente. Essa parte da estrutura do livro foi olhada direto do livro do Michael Pollan para a gente trazer para cá, para nossa nossa versão. Perfeito. E aí acho que o intuito aqui do episódio de hoje é justamente agora, né, para quem tá ouvindo, já pegou o contexto, já sabe quem Fê é. Agora vamos entrar nas dicas, né, vamos entrar naquelas dicas que estão no livro, e aí a gente vai se identificando, porque a gente vai exatamente vendo: "Ah, no nosso contexto também eu também já passei por isso, como é que eu faço, como é que eu não faço?". E aí a gente vai trazendo para o nosso contexto pessoal. A Vicky, virginiana, como ela disse, já elencou aqui todas várias com subtipos, indexados e tudo mais. Eu tô doida pra ouvir o que que vocês trouxeram já no roteiro, porque todo mundo que pega esse livro tem regra, eu tenho regras favoritas, todo mundo tem regras favoritas, eu tô doida pra saber de vocês. Ó, a primeira, eu tô indo na ordem do livro, então primeiro capítulo, quando comprar. Eu vou, antes da gente entrar nas dicas, qual que é a diferença do quando comprar, o que comprar e como comprar? Tipo, o que que esse capítulo quando comprar quer dizer de diferente dos outros? A gente tem, a vida acontecendo no gerúndio, né, a gente tem o nosso movimento e do jeito como a gente tá se permitindo viver, esse gerúndio, ele quase sempre acontece ou atropelado, ou afobado, ou apertado,
na opressão, assim, da rapidez, da pressa, e ele acaba tirando da gente um tanto de clareza de visão que poderia orientar melhor o que a gente escolhe. Então, quando tem 100% a ver com a vida acontecendo contexto, hora, momento que a gente pode ou não fazer essas melhores escolhas pra gente, ou tentando até mapear aquela horinha que é a hora da escolha ruim, e aí pegar isso no dentro na nossa agenda acontecendo, assim, dentro da nossa rotininha, da cadência do dia a dia. O que tem muito, muito, muito a ver com uma ansiedade de performance, uma ansiedade de status. O Roman Krishnarik, um autor inglês, ele fala disso, da nossa ansiedade de status, que hoje a gente ele até tem ótimas falas sobre dinheiro, viu, tem um livro dele sobre a arte de viver, tem um capítulo do dinheiro que tá muito influenciou o Substituto ao Consumo por Autoestima. Eu acho que é nesse livro, nesse capítulo, que ele fala que a gente hoje, se a gente vive numa ansiedade de status, em que a gente relaciona bem viver, uma vida confortável, uma vida gostosa, com coisas, com a casa que a gente vive, com o carro que a gente dirige, com as roupas que a gente usa, e que isso faz uma confusão, porque se a gente tira a coisa e a gente cultiva outras fontes de gostosura, fontes de bem viver que não custam dinheiro, provavelmente a gente está mais feliz até sem essas coisas. Então, esse o quê tem muito a ver com onde a gente bota a nossa atenção para nutrir a nossa alma. O que que nutre a nossa alma e como a gente tem confundido isso com coisas. E o como, amadas? O como é quando o bicho pega, porque o como tem a ver com a gente, o como é nosso comportamento. Então, de que jeito a gente, misturada no quando e no que, a gente se pega com o piloto automático no talo ligado, assim, tipo, a gente sem respirar, sem olhar para dentro, sem intimidade com a gente mesma, né, sem intimidade com o nosso próprio mundo interior, sem as nossas palavras-chave na ponta da língua, tipo, sem os nossos valores mapeados, sem clareza do que importa de verdade pra gente, a gente só se deixando fazer a atividade, mas sem raciocinar sobre essa atividade. Isso que você falou, a palavra mapeados, me faz lembrar de estratégia. Eu acho que tem tudo a ver com a gente ter um guarda-roupa sem estratégia, né. É a mesma coisa que como você cuida da sua casa. Eu vou juntando um monte de coisa, vou comprando, entuchando, quando eu vou ver minha casa tá toda cheia de bagunça, é difícil arrumar porque eu tenho coisa demais, ou a minha cozinha tem um monte de coisa que eu só fui enchendo de tralha, e acho que é isso, acho que um guarda-roupa com estratégia, né, acho que isso esse livro pra mim ele trouxe muito isso. E aí falando em estratégia, então eu vou começar com a primeira dica, que é uma das minhas favoritas, que é: enxergue coisas novas e novas combinações no armário que você já tem. Quando eu não lembro de onde veio essa ideia, mas uma coisa que eu comecei a fazer que mudou a minha forma de ver meu armário, foi eu ter uma pasta no Pinterest com looks que eu posso montar com coisas que eu já tenho. Então tem dias que eu falo: "Nossa, tá faltando uma coisa diferente, uma coisa nova, ai vontade de comprar alguma coisa". Aí eu vou ver essa pasta, falo: "Caraca, dá pra fazer esse look, eu vou amanhã para o trabalho com essa roupa". Ou: "Nossa, eu vou com essa roupa no aniversário do fulaninho". E essa sensação de falta de novidade, que é o que às vezes leva a gente a comprar, a gente tem muita novidade no nosso armário, né, é só a gente combinar de outras formas, ou de lembrar: "Nossa, essa blusa é linda e ela tá aqui, eu tinha esquecido", né, então, acho que essa novidade é o que leva a gente a comprar às vezes, né, ou a falta de Porque isso daí, esse exercício imaginativo, criativo que você está se colocando para fazer, ele também demanda da gente, né. A gente primeiro que a gente, no nosso tempo, a gente associa a criatividade a artístico. Parece que não dá para ser criativa na planilha, parece que não dá para ser criativa sendo contadora, parece que criatividade é um dom divino que desce dos céus e só as pessoas muito artísticas têm. Mas criatividade é irmã da curiosidade, e os 2 são atributos humanos que vêm com a gente de fábrica. Se a gente olha para todas as crianças em volta da gente, sem exceção, todas elas estão o tempo inteiro fluindo na curiosidade e na criatividade. Na medida que a gente vai crescendo e sendo domesticado, a gente abre mão dessas 2. Primeiro que a gente assume que a gente sabe tudo, porque parece que é errado não saber, então a curiosidade vai para o chão, e a criatividade vai para esse lugarzinho, tipo, divino, imaculado, como se fosse um dom. Só que é isso, a gente sem perceber está sendo criativa quando a gente escolhe o que comer, a gente está sendo criativa com a maneira como a gente monta a nossa casa, como você falou, a gente está sendo criativa quando a gente escolhe que filme a gente quer assistir, para onde a gente quer viajar, que amigos a gente quer
ter por perto para cultivar a amizade, tudo isso demanda exercícios imaginativos de criatividade. E a gente está abrindo mão disso numa super oportunidade diária que é estar na frente do guarda-roupa e fazer isso render para além daquela possibilidade da compra que a vendedora falou pra gente. Quando a gente está na loja, a gente vê alguma coisinha, quando a gente está ótimas, bem-humoradas, sem correr, né, a gente vê uma coisinha, a vendedora fala: "Não, você joga isso com jeans, joga isso com uma calça preta, vai ficar incrível". E a gente parece que nessa ânsia de acertar, né, a ansiedade de performance junto com a ansiedade de status, a gente acerta uma vez e quer repetir esse acerto para sempre. Muito gostoso, né, achar que a gente não erra, achar que a gente está acertando. E a gente vai enrijecendo os nossos próprios olhares, os nossos próprios jeitos de pensar, possibilidades de usar as coisas que a gente já tem, já pagamos, já é nosso, já temos responsabilidade de cuidar, que a gente é que tem que cuidar. Se ficar suja para sempre, a gente vai sair fedorenta. Se ficar manchada para sempre, a gente vai sair maluca. A gente é obrigada a cuidar, nem que seja para não preservar o mundo, mas para preservar a nossa própria reputação. Então, já tá dando esse trabalho, aí a gente restringe o uso. A gente fala: "Não, não, vou fazer só desse jeito que eu já sei que acertei, e vou arcar, ficar com a mesma cara a vida inteira, e daí vou precisar comprar mais, porque parece que cada peça que eu compro tem um ou 2 usos só". Mas isso que você falou é super lindo, da gente se colocar para rever todo dia de manhã as nossas próprias narrativas de vestir, pegar as nossas ideias-chave, valores-chave, olhar para o guarda-roupa e falar: "Como que eu vou expressar isso aqui hoje antes de eu dizer oi para as pessoas?". E aí entra a sua estratégia, Vicky, porque esse é o trabalho da consultoria de imagem, né, a gente sentar com cada um ser humano que passa por esse trabalho e moldar essa estratégia. Os livros estão aí para ajudarem a gente a automoldar essas estratégias, o tempo que a gente pode dedicar a isso do nosso jeito, sem um framework, sem uma estrutura prévia, ele tá dado para a gente também desenhar a nossa própria estratégia do jeito como a gente quiser, mas é isso, demanda um trabalho prévio. Não é que a gente vai abrir o guarda-roupa amanhã e vai falar: agora eu sou muito criativa, tive várias ideias, 1.500 looks aqui de possibilidade". A gente precisa antes entender quem a gente é por dentro, de passado, presente e futuro, nossa trajetória, quem moldou a gente, o que que a gente gosta, o que que a gente experimentou na vida, o que que a gente quer de aspiração, e o de fora, o que que a gente tem de rotina, de compromisso, de deslocamento, de pessoas que a gente vai encontrar, botar isso no papel em forma de ideias-chave, palavras-chave, simples assim, tipo, eu quero me sentir confortável, eu quero me sentir mais feminina, eu quero me sentir criativa, eu quero me sentir capaz, bem-sucedida, eu quero me sentir amiga das crianças e dos bichos, eu quero me sentir sedutora no game, o que que eu quero sentir e como eu quero me parecer. E aí sim, levar isso para a porta do guarda-roupa e começar a estudar tecnicamente. O que que aqui representa para mim, representa essas ideias. Porque não tem também uma diferente do dinheiro, a gente não é uma ciência exata, né, a gente os signos, eles carregam um monte de convenções que muita gente pode entender como aquilo, mas não necessariamente. Para mim o que é sexy pode ser diferente do que é sexy para vocês duas. Para mim o que representa conforto, criatividade, pode ser diferente do que representa para outras pessoas em volta da gente. Então, é a partir da gente construir esse léxico próprio de ideias e sim ideias atreladas a símbolos. E eu diria, além, só rapidinho aqui, que na verdade o dinheiro também não é ciências exatas, então a gente está na mesma página, porque dinheiro não, é muito de comportamento, tanto que finanças tem o ramo das finanças comportamentais, o que dinheiro representa para mim não necessariamente representa a mesma coisa para você, a gente enxerga dinheiro de forma diferente, então é por isso até que esse podcast aqui ele pode render 1 milhão de episódios, porque é sobre vida. Se fosse sobre matemática, a gente taca numa fórmula e em 5 episódios a gente dá conta. Não, não dá conta. Perfeita, amei. Fazer conta diferente de lidar com o dinheiro, né, É perfeita. muito, muito. E você me fez pensar em algumas coisas, Fê. Eu já decidi que, assim, se a gente seguir essa ordem, a gente vai perder conexões importantes. Então eu vou conectar com coisas que, né, vão fugir um pouco do script. Mas, primeiro, isso que você falou de criatividade, pra mim, o que vem na cabeça é tipo, é quem pinta, quem faz cerâmica, quem, sei lá. E, meu, a criatividade tá em tantas coisas. Me lembrou, por exemplo, cozinhar. Uma coisa que eu tô adorando fazer, meu, deixa eu ver o que que dá pra eu cozinhar com esse monte de resto que tem aqui na geladeira, eu vou tacar e vai virar uma sopa nova. Enfim, acho que a forma como a gente olha pro armário pode ser muito assim também. Tipo, meu, quais combinações que eu nunca fiz e que vão dar super certo.
Então é isso, a criatividade você falou, a gente acho que coloca ela numa caixinha de: "Ai, você tem que ter o Pablo Picasso, aí você é criativo", senão você não é criativo. São coisas de tipo, tudo, né, pode ser você pode aplicar a criatividade. E o seu exercício da pastinha do Pinterest é um super fundamento de criatividade. Quando a gente entende na gente o que, que é importante, né? Que ideias podem orientar esse exercício de criatividade, que palavras, que ideias. E a gente, antes de chegar no guarda-roupa, abre o Pinterest, abre revista, abre o Instagram, abre qualquer coisa e vai procurar essas representações. Primeiro a gente vai entender, pera, isso aqui para mim, então tem a ver com as minhas ideias, isso aqui parece que é um caminho das minhas palavras-chave acontecerem em forma dessa narrativa que eu vou vestir, e daí estudar isso tecnicamente, o olhar de separar as imagens que a gente vai pôr em cada pastinha, já bota a gente prestando atenção em linhas, em formas, em caimentos, em composições de cores, em texturas, em estampas, e aí a gente já chega mais treinada no guarda-roupa. Então, muito boa estratégia, já com o operacional aí orientado. Amei. E outra coisa que você me fez lembrar, você falou, assim, você deu uma resposta longa de, meu, todas as coisas que a gente pensa, consciente ou inconscientemente, porque às vezes não é consciente, "Ai, que imagem eu quero passar?". Muitas vezes você, vai que vai, tô saindo do banho, pego a camisa, né, a gente não percebe. Mas por outro lado, eu fiquei pensando, e eu não sei se algum ouvinte está pensando isso, falando: "Meu, só que demora muito tempo, eu não imagina que eu tenho estratégia, que eu vou entender quem eu sou, que eu vou não sei o quê, não sabe, eu não lembro nem o que que eu jantei ontem, como é que eu vou fazer uma puta de uma estratégia?". E aí eu fiquei pensando que esse pré-preparo, de novo vou fazer uma ponte com a cozinha, que eu não sei de onde que eu tirei, porque eu não tinha nem pensado nisso no roteiro. Mas, se você tem o mínimo de preparação antes, facilita muito a sua vida depois para você se sentir bem vestida, para você gostar do que você tá usando, sem você demorar 1 hora para se arrumar. Eu, por exemplo, eu sou muito prática, assim, eu tomo banho e me arrumo, assim, em 20 minutos eu entro e saio e tô pronta, com maquiagem e tudo. Então, não precisa ser demorado. Eu tô falando isso porque talvez alguém esteja ouvindo e pensando: "Nossa, mas meu, eu não tenho dinheiro para contratar uma stylist, eu não tenho 2 horas para me arrumar de manhã, eu não tenho 500 peças de roupa". E não é disso, né, eu acho que o ponto é quais são as boas combinações, já ter essas ideias meio que pré-preparadas, meio que essa curadoria que você vai fazendo ao longo do tempo, você vai juntando, para ter essas cartas na manga, né. Nem vale a pena ser muito demorado, porque não é rígido, a gente não é árvore, né, a gente é rio. Então o que a gente pode delinear hoje de estratégia, daqui 2 meses, dependendo das experiências que a gente tem na vida, podem mudar. Você vê a maior parte das pessoas que procura consultoria de imagem, comigo, na minha experiência pelo menos, não é a pessoa que quer se vestir melhor, que quer usar que é fashionista, é a pessoa que mudou de contexto e entende que o guarda-roupa precisa acompanhar. Gente que não tinha filho e passa a ter filho, gente que trabalhava no mercado financeiro e passa a trabalhar com criatividade, gente que morava na praia e passa a morar em São Paulo, ou vice-versa, gente que, era solteira e casou com alguém bem mais velho, muito mais idade, daí passou a frequentar pessoas diferentes. Tanto contexto diferente, tudo isso impacta em guarda-roupa. Então, é o segredo da vida adulta, pessoal. Eu odeio ser a portadora das más notícias, mas igual a tudo na vida adulta, se vestir com algum pré-planejamento também flui melhor. Não, total. Cara, você narrou exatamente a minha vida, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou mais do estilo básico, eu sempre falei assim, eu não tenho uma relação com o consumo, assim, exagerada. Já tive as minhas fases, mas eu não tenho e eu entendo as pessoas que têm, enfim, cada um é de um jeito diferente. Essa parte minha até eu sei que é uma parte mais específica. Mas, depois que eu tenho um filho de 5 anos, quem me vê antes, sei lá, e tudo mudou, não foi só o filho, foi o contexto também de trabalhar em casa. Então, quem eu era antes de ter filho me vestindo, eu sempre fui muito mais da pegada mais minimalista, eu tinha uma estratégia, até que pode ser uma dica para quem tá ouvindo, que era: o meu armário me delimita. Então o meu armário me delimita que é, eu não vou ocupar o armário do segundo quarto, eu vou ocupar o meu armário, e o meu armário ele é grande o suficiente para caber as minhas roupas. Se ele não está cabendo é porque eu não estou sabendo utilizar as minhas roupas da maneira certa. Então isso foi um estalo que me deu nova e que, cara, assim, mudou totalmente, acho que o percurso para mim de como lidar com roupa, porque eu tinha um delimitador, eu não precisava, se eu tivesse mais espaço, eu só ia comprar mais coisa, porque eu tinha mais espaço para poder encher. E eu sempre tive nervoso daqueles cabides pulando para fora do armário, eu gostava de visualizar. Aí, ó, não com ela tá lendo aqui pra gente: "Não compre algo se não tem espaço no armário". Perfeito, assim, eu usei isso e acho que foi
batata. Só que o que que aconteceu? Essa fase do preparo, eu tive uma época onde eu fazia isso, composições, não sei o quê, pra eu poder me preparar e ver o guarda-roupa, e eu estava feliz com ele. Mas, cara, eu tô há 5 anos no tsunami, porque eu ainda não saí dele. Meu filho chegou junto com o trabalho remoto, junto com assim, eu brinco agora mesmo, se eu for levantar que vocês vão ver, eu tô com um short jeans todo estranho, mas assim, a blusa eu tô só vestida do busto pra cima, que é muitas coisas que a gente faz hoje em dia, então a gente também parou. Aí você tem que sair na rua pra pegar o filho, tô eu de chinelo com um short que não tem nada a ver com a blusa, com não sei o quê, mas eu ainda não saí desse tsunami, mas acho que o que você falou Fê, é fundamental, que é, a gente tem muito mais necessidade de olhar para isso quando a gente tem mudança de contexto. E aí, na mudança de contexto, a gente fica meio ainda tomando os caldos ali por conta do contexto, só que se a gente for achar que a solução tá em comprar mais, a gente só vai colocar mais tsunami para cima da gente. Porque a gente ainda não parou, não refletiu, não viu o que a gente precisa. Confesso que eu não sou um bom exemplo, porque eu tô dentro desse tsunami sem comprar, me vestindo da forma como eu não gosto esse tempo todo, também não tá legal e eu acho que eu tô num momento que eu preciso resolver isso. Mas não vamos resolver o problema colocando mais roupa no problema. Primeiro a gente precisa dar uma pausa, se identificar e aí depois vem a parte da roupa. Perfeita, Carol. Igual e também igual tudo na vida adulta, a gente escolhe as nossas batalhas, né. A gente vai medindo a quantidade de energia que a gente bota nas coisas, de acordo com a importância que a gente percebe nelas. Uma hora sendo mulher no mundo de hoje, uma hora o guarda-roupa faz essa chamada pra gente, porque a gente finge que a gente está levando, a gente finge que está indo tudo bem, tem uma hora que e sempre é uma hora despreparada. É uma hora quando você sai de casa, acha que está tudo bem, está vivendo a vida. Aí 3h30 da tarde você está se deslocando de um lugar para o outro, passa numa porta de vidro, vê o seu reflexo e fala: "Espera, eu saí assim de casa? As pessoas estão convivendo comigo assim, ninguém falou nada". Do nada a gente se dá conta de que tem alguma coisa muito errada, e aí pode ser que seja a hora da gente, pensar em se dedicar alguma energia a isso, né. Eu vou passar para mais uma outra dica, porque eu lembrei de uma história, tá? Que é, acho que só compre algo que você amar de verdade. E aí eu botei aqui até o amar em caps lock. E por que isso me chama atenção? Às vezes, se a gente, principalmente se a gente tá comprando online, mas eu acho que no presencial acontece também. Você gostou muito de uma peça. Puta, amei essa blusa. Só que aí você fala: "Ah, deixa eu ver o que que mais tem aqui". Aí você vai passando, passando, igual no site, né, deixa eu dar uma varrida aqui no site pra ver o que mais tem. Só que o que você realmente amou foi só aquela blusa ou enfim, foi só uma peça, e a gente fica enchendo porque parece tipo: "Ah, já que eu tô aqui, deixa eu ver o que mais tem". Aí você quer fazer um raio-x na loja pra ver o que mais tem lá. E por que que isso me chamou tanta atenção? 3 coisas. Tem uma amiga que a gente uma vez sempre que ela vai comprar roupa, ela me pede ajuda e a gente vai juntas. E uma frase que ela fala que eu gosto muito é, depois que ela faz 1001 comentários sobre uma peça, ela fala: eu tô tentando muito gostar dessa peça". Eu acho que, né, tipo, meu, eu falei: "Ah, se eu ajustar, mas se eu comprar também a roupa tal, mas se eu combinar com não sei o que", eu falo: "Meu, eu tô me esforçando muito pra gostar". Tipo, eu tinha que ter amado, né. Eu gosto muito dessa frase. A segunda é uma coisa que mudou muito a minha forma de, acho que tá até mudando a minha forma de me vestir, mas mudou muito a minha forma de comprar. Foram 2 coisas, na verdade, que eu aprendi num mini curso que eu fiz, que eu ganhei de uma loja de aniversário, assim, né, no mês dos aniversariantes eles davam isso. Que era: não compra uma peça sem entender se ela combina com várias roupas que você já tem, né, e é uma das suas dicas também. Então pra mim isso tá dentro do guarda-chuva de amar de verdade. Meu, uma roupa que não vai com nada que eu tenho, que não sou eu só achei ela bonita, uma coisa é eu achar legal uma jaqueta de couro rosa, outra coisa é eu falar: "Cara, eu me vejo usando uma jaqueta de couro rosa, eu achei ela bonita, ela tem uma vibe meio Barbie, mas eu vou usar esse negócio". Mas não porque ela é rosa, mas porque não é meu estilo. Então, elas falam, nesse cursinho que eu fiz, elas falavam, tipo: "Meu, pensa, essa blusa aqui combina com qual saia, com qual calça, com qual roupa que você já tem". E se a resposta é tipo: "Eita, isso aqui não combina com nada que eu tenho", né, você mesma trouxe isso no livro, não, então compre peças que você precisa de comprar outras peças para fazê-la funcionar. Então pra mim acho que isso tá dentro do amar de verdade, tipo: "Meu, faz sentido para o que você tem?". E aí a terceira que pra mim é a mais importante, que é aquele negócio da bendita paleta da sua coloração pessoal. Vamos falar disso rapidinho?
Porque, assim, eu não sei qual que é a sua opinião, tudo bem se você discorda ou não gosta, mas, assim, pra mim, o que aconteceu? Eu percebi o que funciona pra mim. Então eu percebi porque tem roupas que eu acho bonitas, só que eu comprava e elas ficavam lá no armário, porque eu falava: "Meu, quando eu ponho essa roupa eu não alguma coisa não tá legal, eu percebo que eu fico meio apagada, ou eu percebo que esse formato sempre me deixa desconfortável com o meu quadril". Quando você entende o que te valoriza, acho que 70% das roupas, mesmo que você ache bonita, você fala: "Ah, bonito, mas não combina comigo". E aí para de ser uma tentação pra mim, pelo menos. É, não, e a gente ó, tem esse eu quero comentar esses 3 troços aí que você trouxe, porque os 3 são muito bons. A paleta de cores, a paleta de cores é o instrumento residual da análise de coloração pessoal, que pode ser uma parte ou um serviço oferecido por uma parte do serviço de consultoria de imagem ou um serviço à parte oferecido, que é uma análise que procura equivalência entre características de cores que a gente escolhe vestir a partir das características de cores que a gente tem. Tipicamente, cores de cabelo, de olho, de pele, mas não as cores em si, as características dessas cores. Se a gente olha para as características e não para as cores, geralmente essas características são: as cores podem ser mais quentes, mais frias ou mais neutras, elas podem ser mais claras ou mais escuras, né, mais densas, profundas ou mais suaves, claras, leves, ou elas podem ser muito vivas, intensas, pigmentadas ou mais opacas, mais, como se tivesse uma nuvem cinza por cima. Se a gente parar para pensar, a gente mesma, nem no olho, assim, a gente não consegue identificar tão claramente essas características de cores na gente mesma, a não ser que a gente seja muito extrema num lugar de característica ou no outro, tanto quanto nas cores. E, especialmente nas que a gente escolhe em comparação. Marrom pode ser escuro se a gente compara com bege, mas ele pode ser claro se a gente compara com marinho ou preto, por exemplo, ou cinza chumbo. Então, tem tantas nuances, tem tantos pormenores nisso aí, que eu, desde a própria oficina de estilo, minhas quase 500 alunas personal stylist formadas, atuantes hoje, podem confirmar de testemunha que desde as nossas formações, cursos de formação, eu já falava: se eu não tivesse na oficina de estilo, se eu atuasse sozinha, eu não ia fazer essa coloração pessoal e ninguém, não ia. Eu fazia lá porque era o fundamento da nossa metodologia, mas eu sozinha em carreira solo não faço e eu mesma não uso. E a gente tem tanto artifício nesse exercício de criatividade, no exercício de, definir a gente mesma, a partir dos nossos parâmetros, onde a gente quer botar a nossa energia, a nossa atenção através das nossas escolhas. A gente tem tanto mais lugar para fazer composição de cores que não seja só nossa cara e nossa roupa. A gente usa maquiagem, a gente prende cabelo, a gente usa acessório, a gente põe uma roupa por cima da outra, a gente usa brinco, tem tanta, tanta, tanta coisa que eu acho 2 grandes coisas sobre a paleta de cores, que você falou a bendita ou a maldita, não lembro, mas cabem todos esses adjetivos, eu acho. Eu acho 2 grandes coisas. Produtiza um recurso interno nosso. A gente é capaz de olhar para cores e pensar: "Será que eu me acho mais bonita ou menos bonita quando eu ponho essa? E em comparação com outra, deixa eu testar". A gente é capaz de fazer isso sem a paleta. A paleta é um produto em que vira uma muletinha lá. E a outra coisa é que a análise de coloração pessoal, poucas assim, ela formalmente, tecnicamente, não leva em consideração características de personalidade que impactam infinitamente mais nas cores que a gente quer usar do que a própria coloração pessoal. Eu tive cliente mais de uma vez, mas me veio uma muito rápido na mente, uma cliente que quando eu conheci, quando eu olhei para ela a primeira vez, ela parecia cachinhos dourados da historinha lá de criança, muito branquinha, bochecha rosada, cachinho, o cabelo loiro, curtinho, encaracoladinho mesmo, cachinho. Ela é pequenininha, ela tinha toda uma compleição arredondada, mais orgânica, ela nada dela tinha, ângulo, ponta, ela era toda fofucha, arredondinha, pouquinho, então parecia um ursinho carinhoso. E quando ela me deu um "oi", com a voz grave dela, eu já pensei: "Gente, espera, tá acontecendo alguma coisa aqui". E na medida que eu fui conhecendo ela, eu fui enten ela era uma diretora de te ela é uma diretora de teatro que o grande diferencial dela é que ela coreografa lutas para teatro e para TV. Então é a mulher mais dura na queda que eu já conheci na vida, muito durona, direta, objetiva, muito chega chegando,
e ela foi nossa cliente, quando a gente fez a coloração pessoal dela, a paleta dela dava uma paleta, assim, os carinhosos, porque era compatível, né, a ideia da paleta de cores é orientar que moldura a gente colocaria para o quadro que é a nossa cara. Então a moldura dela certamente era rosa bebê, lilazinha, tons pastel, né, não ti mas se eu tinha a sensação de que se eu desse aquela paleta de cores para aquela cliente, ela ia me dar um burro na cara, eu ia sair sangrando de lá. Então, como que a gente abre mão dessa grande dimensão da nossa presença, que é a nossa personalidade, e a gente não leva isso em consideração, porque tecnicamente uma cor não compatibiliza com a outra, então sou contra. Eu achei essa fala boa, porque eu já estava pensando isso, assim, mas agora acho que eu senti vontade de comentar. É mais fácil pra gente ter uma revista que fale: "Essas são as peças que você tem que ter e que você tem que ter jogar fora". É mais fácil pra gente colocar um negócio e falar: Super. "Essas são as cores que você tem que comprar". É mais fácil pra gente chegar numa loja e foi a vendedora que me recomendou esse look e ela falou que eu vou abafar. É mais fácil pra gente sempre ter alguém falando pra gente o que a gente deve fazer, não só na moda como nas finanças. Eu e a Vicky aqui, um dos nossos maiores objetivos é não ninguém tem que falar nada pra você o que você tem que fazer. Vamos pensar, vamos construir, vamos discutir, vamos ver o que que se aplica pra você. E é por isso que dá um certo trabalho, mas que não é para dar trabalho a partir do momento que a gente entendeu que essa é uma coisa que a gente quer colocar nossa energia e que a gente entende que vai trazer benefícios, seja pela autoestima, seja pelo dinheiro, pelos 2 lados. Então, a gente tem que tomar cuidado com é claro que a gente não está falando que a gente não precisa de validação, todos nós precisamos de algum tipo de validação, a resposta não está 100% dentro do nosso interior, mas a maior parte delas deveria estar. Então, assim, é tudo conectado, cara. Eu fico lembrando, a gente gravou um episódio recentemente com a Regina Gianetti, que era sobre autoconsciência, sobre olhar pra dentro. O que que isso tem a ver com a moda? Tem tudo a ver com a moda, sabe? É sobre você se reconhecer. Quem sou eu? Qual é o meu estilo? Quais são as coisas que eu quero? É muito mais profundo do que parece, né? Perfeita. Nossa, perfeita. Quando fala que o suficiente é mais eficiente, é o lugar prático dessa sua fala, Carol. A gente encontra essa sua fala de não depender tanto, não se disponibilizar para depender do de fora, mas colocar energia no mais difícil, eu admito, mais difícil, mais complicado, demanda mais tempo, demanda entrega, demanda envolvimento, depender do nosso de dentro. Só que dá menos problema depois. Porque no de fora a gente compra, 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 o guarda-roupa cheio, ele não ajuda a gente. Tem 23 anos agora que eu tô confirmando isso, o guarda-roupa abarrotado, ele não deixa nem a gente visualizar a possibilidade. A gente em rede social segue, segue, segue pessoas e não sabe nada de ninguém. Tá em todas as plataformas e não se reconhece em nenhuma, não fica satisfeita com o que coloca em nenhuma. Quando a gente coloca, né, porque uma quantidade exorbitante de gente com canais em todas as plataformas falando: "Não posto nada porque eu não sei o que falar, não tenho segurança, não me sinto à vontade". Então, eu acho que o sistema em que a gente flui, fez a gente acreditar que sucesso tem a ver com acúmulo, mas não tem. Nossa, adorei essa frase, amei. Gente, eu tô me sentindo em minoria aqui, porque eu sou defensora da paleta, mas eu gostei do que vocês falaram, principalmente isso que você trouxe, Fê, da personalidade, e Cal, que você trouxe de: "Ah, é mais fácil quando alguém fala pra gente o que a gente tem que fazer". Eu vou dizer como eu uso, porque, assim, também ninguém é obrigado a gostar, né, é óbvio, mas acho que como nossos ouvintes vão ser bem diversos, talvez seja útil pra alguém. Por exemplo, eu sempre fui muito básica, é branco, preto, cinza, bege e, né. E na coloração eu aprendi, eu vi que algumas cores me deixam mais, parece que mais iluminada, mais com uma cara mais descansada, enfim. E aí eu comecei a fazer uns testes, eu comprei algumas blusas que eram bem a minha paleta é muito brilhante, cores muito vivas, e eu não tinha nenhuma blusa assim. Falei: "Bom, eu não vou obviamente me desfazer do meu armário, porque tem coisas que eu adoro ali, e que eu gosto e que são da minha personalidade", mas é incrível, assim, quando eu ponho, principalmente blusa, né, que tá mais perto do rosto, que são da minha paleta, eu recebo elogios de pessoas X, assim, tipo um cara X no refeitório do escritório falou: "Nossa, gostei, você tá diferente", tipo, um cara que eu falei de uma vez com ele na vida. Ou eu testava quando eu ia em date, na época que eu era solteira, e assim, quando eu estava com o look da paleta, eles elogiavam mais a minha roupa do que quando eu não estava. Então por que que eu tô falando isso? Me ajudou a diferenciar o que é uma roupa bonita do que, pelo menos no meu caso, do que é uma roupa que vai ficar bem em mim. Elas podem ser coisas diferentes, tipo: "Ah, eu adoro, sei lá, cor pastel, tom pastel",
mas eu percebo que me apaga. Então hoje eu consigo, né, se eu tô ali num site de roupa ou se eu tô numa loja, eu consigo olhar e falar: "Nossa, é linda essa blusa", mas não passa pela é igual quando eu virei vegetariana. Eu sei que carne é gostoso, mas eu não penso em comer a carne, entendeu? Depois que eu virei vegetariana, acho que uma parte dessas opções saiu da minha cabeça, porque eu falo: "Não vou usar". Então, me ajudou a comprar menos, me ajudou a comprar muito menos. Ótimo ponto. Um outro ótimo ponto é que quando a gen e assim, eu acho ruim, eu não opero essa análise na minha atuação profissional, eu acho ruim a maneira como se comodificou isso, como virou como produtizou um campo de conhecimento e tirando o aval do recurso interno que todo mundo já tem, mas tem uma parte muito legal junto com a sua eu amei isso de diferenciar o que é legal, mas não é para mim. Tem uma outra que é quando a gente passa por essa análise e recebe uma cartelinha de cores, essas cores todas, elas estão organizadas, elas estão juntas ali naquela cartela, porque elas têm as mesmas características entre elas. Então, em valor, em temperatura e intensidade, que eu já tinha falado, elas estão ali meio coerentes entre si. Se a gente usa isso como referência para montar o nosso próprio guarda-roupa, tudo dá certo com tudo. Então a gente precisa de menos mesmo para Exato. fazer mais, então não é de todo Que ruim. que é que pode ser limitado, se você só olhar e falar: "Ah, vou usar só isso". Não, não é, né. Eu tenho ainda um monte de roupa preta que não tá na minha paleta, ainda tem um monte de cor que mas porque eu gosto, né, então Não, o que eu ia falar é isso, é que de repente, por exemplo, eu não sou também tanto da coloração, apesar de eu nunca ter feito, mas é porque eu falo assim: "Eu não quero que alguém me fale quais são as cores", eu acho que eu sei quais são as cores que eu gosto, mas ajuda é você olhar paletas, não precisa ser a sua paleta de cores, mas isso pode ser uma dica, ajuda você olhar paletas para entender eventuais composições que podem te ajudar. Eu lembro que na época que eu estava mais feliz com o que eu me vestia, que não é a minha época atual, então eu não sou um bom exemplo de hoje, isso me ajudou muito. Eu olhava algumas paletas das cores que eu gosto, a entender, e isso me direcionava muito para compras, tanto que meu armário era muito fácil também de entender o que que combinava e o que que não combinava. agora eu lembrei de uma outra dica, é compre quando você estiver se sentindo amada, preenchida e cuidada. Eu amo essa dica, porque quem nunca comprou porque estava se sentindo para baixo, estava se sentindo, né, tipo: "Ah, eu preciso de alguma dopamina aqui", ou "Ah, tô me sentindo horrível", enfim. E essa dica me lembra ainda uma outra coisa, e assim, não tô dizendo que eu nunca fiz isso ou que eu não faço, óbvio, acho que a gente ainda é suscetível, mas pelo menos essa consciência me ajuda a reduzir muito esse tipo de ocorrência, que é, eu comprar alguma coisa pra me tornar alguém que eu quero ser, sendo que não é a roupa que vai me fazer ser aquilo. Então um exemplo clássico é exercício físico, né, você já tem um monte de roupa de exercício, mas não, eu quero começar a fazer ioga, eu vou comprar o look de ioga, não sei o quê. Atira a primeira pedra quem nunca fez isso, sabe. Eu acho que eu fiz isso recentemente com o balé, eu ia voltar a dançar, falei: "Não, esse ano eu vou dançar direito, eu vou voltar com mais de 2 semanas de consistência, finalmente, mas eu não vou comprar uma peça de balé". Eu falei: "Eu não tô nem indo na porcaria da aula, por que que eu vou comprar coisa de balé?". E acho que é a mesma coisa quando você fala: "Ai, quero, me sentir mais bem-sucedida", e aí compra um monte de roupa. Gente, você não tá nem indo bem no trabalho, você não tá nem batendo sua meta, você não tá nem sendo produtiva sabe. E às vezes a gente não tô dizendo que não pode fazer isso, puta, não vou julgar, eu já fiz isso, mas acho que é legal a gente pensar: "Cara, eu tô comprando isso, porque eu tô querendo ser essa pessoa que usa essa roupa, mas eu não tô nem fazendo aquilo, né, não tô". Então, a roupa em si ela não vai fazer você ser outra pessoa, acho que ela pode ajudar, porque te ajuda a ter a imagem, então obviamente tem uma função, mas também pensa, às vezes você vai sair do orçamento ou vai passar no crédito que você não consegue pagar pra né, ou se endividar pra uma coisa que, meu, se você quer fazer esporte, faça esporte, ao invés de comprar mais um top, você tem 10 tops, sabe, você tem 10 bermudas. Então isso de comprar como se você estivesse se sentindo amada, preenchida e cuidada, pra mim tem um pouco disso também, tipo, você tá querendo se tornar outra pessoa através da roupa, você tem outras coisas pra fazer pra se tornar essa pessoa, e a roupa ela vai ser uma das peças né, desse quebra-cabeça, mas não vai torrar seu dinheiro numa identidade nova, né. Não, e assim, a gente, especialmente agora, o tanto que a gente está enfiado em rede social, o tanto que algoritmo está orientando o que a gente com que a gente se abastece, né, a gente tem ido menos atrás do combustível das nossas almas e tem passivamente recebido se permitido receber mais. O Thoreau tem esse cara, Henry David Thoreau, um autor americano, não é do nosso tempo,
ele fez uma experiência. No tempo dele, ele já estava muito bravo com a propaganda e com o consumismo, com coisas e com uma ansiedade de status. Isso deve ter uns 200 anos, eu sou ruim de número, mas deve ter uns 200 anos. Ele fez um experimento, ele pegou as coisinhas dele e foi para beira de um lago que chama Walden, nos Estados Unidos, e foi viver lá durante 2 anos. É o meu livro Ah, ele favorito escreveu da um vida. livro famosíssimo, não foi? Walden. Ele escreveu vários, ele é um grande filósofo do mundo. Ele Sim, eu escreveu um li o monte, livro mas dele. pronto, Me fugiu agora o nome, gente. Walden. Esse que eu tô Walden, falando chama Walden, Walden, que é o nome do Walden, lago. Walden, eu li esse livro. Ele foi para lá já pensando no seguinte: parece que a gente precisa de coisas, mas o do que a gente precisa de verdade, primeiro que ele falou assim: "Parece que a gente precisa", e eu acho isso super relacionável com o nosso tempo em internet. Parece que o nosso tempo em internet quantificou tudo. A gente abriu mão de narrativa e começou a olhar para número. Então, a gente está menos conectado com quem a gente é e quer ser, disponível para se conectar com as outras pessoas, pelos nossos valores, pelas nossas histórias, pelas nossas ideias, e começou a ver valor em ter like, ter seguidora, ter frequência de postagem. Então, 200 anos atrás, o Thoreau pegou e falou assim: "Eu tenho uma desconfiança que não é para a gente ter coisa, que é para a gente olhar para a narrativa em vez de olhar para o número". Eu acho que tem mais a ver com a gente não individualizar tanto, a gente não ficar tão sozinhas, cada uma na sua opressão, e a gente se juntar em grupo e trocar. Então, ele era um super favorável da apesar dele ter vivido sozinho 2 anos nessa cabana aí no lago, ele era super a favor de orientar tudo para a comunidade, para a gente trocar, para a gente discutir, para a gente pensar junto, até para a gente compartilhar coisas. E ele falava disso da gente se conectar com o que abastece a nossa alma, que para ele era, ele tentou um exercício de subsistência nesse sentido, ele queria se conectar com a natureza, ele queria ter tempo, e aí ele chegou numa frase que a gente é famosa, que a gente conhece de 1000 jeitos hoje, que é, ele chegou nesse lugar que ele fala: "A gente é mais rica na medida em que a gente precisa de menos. Quanto menos a gente precisa, mais rica a gente é". Então, ele levou isso ao extremo, é um negócio que, sei lá, a Jut Jut está experimentando agora, eu não sei se quem mais tem condição de fazer isso, o Alexander Supertramp lá do filme foi fazer, comeu a frutinha, deu ruim no ônibus, né, mas, assim, largar tudo e ir para o mato e tentar essa vida na beira do Walden, eu acho possível ou pra gente muito extrema ou pra gente muito privilegiada, que pode ir sabendo que vai voltar. Para nós, medianas aqui que estão tentando fazer a vida acontecer dentro do orçamento, manejando o estresse, né, que está fazendo nosso cabelo cair, nossa unha desfolhar, todo mundo burnoutar, agora virou um verbo burnoutar. Pra gente que está aqui, eu acho gostoso pegar a fala da Vitória e personalizar no máximo. Então, se uma das regras favoritas dela é só comprar quando a gente estiver se sentindo amada, preenchida, sustentada, isso significa o quê? Que aí a gente tira o foco da coisa e passa a olhar pra gente, como que eu me sinto mais amada de todas? O que que nutre a minha alma, que independe de compras ou coisas? O que que eu não posso abrir mão nessa vida? O que que me sustenta? Porque talvez assim, eu tô emanando energias para que isso vire uma lista pra gente. Talvez essa lista tenha a ver com atividades que na hora do nervoso, quando eu sei que o meu cartão de crédito ainda está aberto, quando eu sei que eu fiz parcela com uma amiga no crédito dela, quando eu me comprometi com uma viagem no final de maio, que eu me comprometi no impulso sem saber se eu vou ter dinheiro para arcar porque o dólar está a 6. Quando eu estou em todas essas situações de opressão, se eu tenho essa minha lista na ponta da língua, se eu tenho ela no meu celular, numa notinha, eu posso tentar implementar o hábito de dar uma respirada, olhar para essa lista e pensar: "Talvez agora eu precise de uma sopinha quente, e não dessa sainha". Ou olhar para essa lista e falar: talvez eu possa tentar terminar meu trabalho cedo, ver se a minha amiga está disponível, eu tomar um cafezinho com ela, em vez de comprar esse sapatinho". Não sei, a Fazer gente uma massagem, né. é tirar da coisa o nosso conforto de alma, especialmente se a gente está rebatendo esse conforto num lugar que vai gastar dinheiro e tentar se abastecer de outros valores, administrar outros recursos, outros valores. Não é fácil, tá, pessoal? Quando eu falo, eu me ouço, parece que eu sou sei lá, alguém do zen budismo. Eu mesma todas essas regras foram escritas para mim também. Eu passo por todos esses eu queria lembrar mais vezes de
de revisar o que que me faz sentir amada antes de eu é assim, eu entro no Instagram, eu sou a pessoa que entra para ver só uma citação de uma amiga minha que fez de manhã e que eu lembrei que eu queria anotar, e quando eu vejo 40 minutos depois, eu tô medindo a minha sala para ver se eu compro outro tapete, que eu não precisava. Isso é todas nós, a gente precisa fazer depois um episódio só sobre técnicas que temos usado para o livro das dicas, as regras, vamos fazer um episódio agora para as regras das redes sociais, mas achei muito interessante você ter trazido esse livro, eu nem lembrava que eu tinha lido, eu li ele. E o que eu achei que também conecta até com uma outra dica que a gente trouxe, que eu não sei o que que você pensa sobre isso, mas uma dos experimentos que ele faz ali para poder viver na cabana era a teoria dele, que eu acho que está certa, que é que também a vida, ela nos demanda um monte de coisas que a gente não precisaria. Exemplo clássico, sei lá, para eu ser um advogado de sucesso, eu preciso do melhor terno, com o melhor sapato, com o melhor carro, eu preciso ser essa pessoa, então o custo é quase que assim, um custo imposto pelo meu trabalho, ou um custo imposto por essa vida. E aí ele vivendo de forma isolada, ele entendeu matematicamente, porque ele traz até a matemática, que ele precisa de muito menos para poder viver do que ele achava que ele precisava. Beleza. E aí um ponto de reflexão que também eu não sei quando que eu virei essa chave e que eu acho que me ajudou, é, algumas situações da nossa vida, a gente vai viver ela de forma muito pontual. Exemplo, uma festa de casamento, ser madrinha de um casamento, a própria gravidez que não vai durar para sempre, você vai ter uma barriga grande durante um determinado período, uma palestra mais importante que você tenha que dar e que você precise de um look um pouco diferente, não faça parte do seu dia a dia, aquilo não faz parte do seu dia a dia. Cara, se você tem amigas, família ou qualquer que seja, por que não pegar emprestado, sabe? Assim, eu cansei de ir em casamentos com vestido emprestado de amigas e na gravidez peguei roupa emprestada. Às vezes a gente pensa isso muito só para criança. Não, é pra gente também, sabe? Ai, vou numa viagem, você me empresta um casaco de neve. Pra que eu vou ficar enfiando coisa no meu armário que vai ser usado de forma pontual? Então, muitas vezes a gente começa a projetar: "Ah, eu vou fazer uma viagem, então eu preciso agora comprar as roupas para a viagem". Cara, quando você vai ver, você está gastando um dinheirão para algo que você vai usar de forma muito pontual. Então, acho que é separar isso também. Eu estou fazendo essa compra e eu vou usar, então às vezes eu vou comprar uma peça mais cara, mas deixa eu dividir ela pela quantidade de usos, ela vai sair baratinha. Agora eu vou comprar uma outra peça que eu vou usar uma única vez, ela vai sair carésima, sabe. E assim, além do preço da roupa, existe um preço que as pessoas subestimam, mas quem mora no Rio e em São Paulo definitivamente não deveriam subestimar, que é o nosso metro quadrado, que é carésimo. Então assim, toda vez que eu vou trazer alguma coisa pra dentro da minha casa, eu penso: "Eu tenho "X" metros quadrados. Esses "X" metros quadrados precisam ter as coisas que eu quero, porque senão eu tô pagando pra guardar coisa", sacou? E isso é a coisa mais bizarra do mundo, a gente transformar a nossa casa num depósito pagando um metro quadrado absurdo. Nossa, você me fez lembrar de um livro que chama Detox das Compras, da Carolina Sandler, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tinha um perfil que chamava porque ela não tem mais, mas é o Finanças Femininas. E ela, nesse livro sobre o detox das compras, eu achei legal porque ela trouxe uma análise de arquitetura de como primeiro que não existia closet, a menos que você fosse uma rainha que mora num castelo, né, mas a pessoa da classe média, média baixa, enfim, não existia closet, né. E com as décadas, surgiu um cômodo na casa, que é o cômodo das roupas, né. Antes as pessoas tinham um armário dentro do quarto, um armário e era um armário para marido e mulher, né, o do, né, do quarto do casal. E aí depois foi um armário para cada um, aí depois closet, e eu amei isso que você falou, cara, Cá, porque a gente tá pagando pra depositar roupa. Eu amei. Muito bom ponto. Tem uma cliente que me vem à mente, que quando a gente chegou no guarda-roupa dela, ela era uma cliente de tipo executiva, de corporação. Ainda tem isso, além da gente ter mais coisa do que a gente precisa, isso tem 1 bilhão de estudos acadêmicos medindo em números. Além da gente ter muito mais do que a gente precisa e usar muito menos do que a gente tem tendência a comprar tudo igual, tudo a gente replicar nessa de querer acertar, a gente sabe que isso aqui deu certo, a gente vai replicando aquilo com micro ajustes, quando a gente pode ter 18 calças jeans todas as vezes que a gente fizer um look. Com qualquer uma dessas calças, a gente vai estar de calça jeans. Todas as vezes que a gente fizer um look com um sapato preto, a gente vai estar com um sapato preto, independente se tem salto, se não tem, ó, é sempre o mesmo look. E aí tem essa cliente que,
Quando a gente começou a conversar isso com ela: "Olha, tem muita coisa igual demais, bora tirar isso para a gente conseguir versatilizar o que você tem, é melhor a gente ter menos e coisas mais diferentes entre si para a gente criar novas composições a partir daí, em vez de ter a ilusão de que está usando coisas diferentes, mas são todas iguais, está usando o mesmo look todo dia". Quando a gente começou e ela tinha na casa dela o cômodo das roupas, não era um closet, era um quarto extra, que era o quarto das roupas dela. E aí quando a gente começou a tirar sapato preto, sapato preto, sapato preto, aquele quarto, pensa um quarto médio típico, e o chão do quarto, mais da metade, era um mar de sapato preto. Quando ela entrou nesse quarto, que a gente foi repassar com ela, que a gente estava sugerindo que ela não precisaria ter esse guarda-roupa, porque era excesso, estava atrapalhando ela. Eu lembro direitinho, ela entrou nesse quarto, olhou para esse mar de sapato e falou: "Gente, eu podia ter comprado um carro". Ela só falou isso, tipo: "Meu Deus, eu podia ter comprado um carro". E aí, nesse sentido, eu tô agora convivendo com um grupo de amigos de meu namorado, né, eu tenho esse namorado, ele tem um grupo de amigos e todo mundo tá casando nesse grupo de amigos. Desde que eu cheguei nesse namoro até hoje, eu já fui, vou chutar assim, 6 casamentos, 8 casamentos. É muito casamento para ir, pois eu vou mandar esse podcast para essas meninas do meu grupo lá, das meninas agregadas, para reforçar, porque já soltei lá e não tive muita adesão, mas ainda estou empenhada em montar um banco de vestidos É meu entre a gente, sonho isso. entendeu? Mesmo casamento, mesmo grupo, todo mundo nos mesmos casamentos, vamos trocar entre a gente, não tem ninguém tão exorbitantemente de corpo diferente, assim, que um ou outro ajuste. Eu, sendo a personal stylist do grupo, eu tenho uma costureira que trabalha comigo há 21 anos. Tipo, a gente pode ir de comboio pra costureira, todo mundo fazer os nossos ajustes, depois desfazer. Imagina que beleza? Porque muito tem essa regra, Carol, que você falou, da gente fazer a conta do custo por uso das peças, tem essa regra e essa conta. Aqui no Substitua Consumo por Autoestima também, eu tentei procurar aqui, não achei o número. Mas a ideia é essa, tipo, se a gente compra um vestido de 1.500 que a gente usou uma vez, a gente tem, sei lá, tem 1.350 aí eu não sei fazer conta, gente, espera. A conta tá bonitinha no livro, mas a ideia é gastar mais no que a gente usa mais e gastar menos do que a gente usa menos. Agora olha o preço dos vestidos de casamento. Exato. Eu estava pensando nisso, porque também tem alguns ca não tantos, mas tem alguns casamentos, e eu estava indo numa outra direção, que era: "Eu vou usar o mesmo vestido em um monte de casamento, eu não tô nem aí". Mas esse é Então ótimo assim também. Eu ia falar também que é isso também, tá, porque eu sou dessas também. E o meu plano tá assim, eu repito vestidos, mas eu não repito cabelo. Então vamos fazer um cabelo e uma maquiagem diferente com os mesmos vestidos em cada casamento, pelo menos. é, eu acho que a gente, eu fico pensando, no começo eu pensei: "Ah, o que que vão achar?", né, "Ai, o que", quando a gente para pra pensar, isso me veio muito no livro do Morgan Housel, né, que lá ele tem uma analogia que é: "Meu, a pessoa vê você andando com um carrão". No livro ele fala: "Todo mundo que olha tá pensando: quando eu tiver ou se eu tivesse um carro desse, que cor que eu ia usar?". A pessoa não tá pensando: "Nossa, que pessoa foda", a pessoa tá pensando nela. Tá todo mundo pensando em si mesmo. No máximo vão falar: "Nossa, ela tá com a mesma roupa". E aí ela já vai pensar em outra coisa, vai mudar, vai se distrair, vai abrir o Instagram. Dane-se. Vicky, primeiro, provavelmente não vão lembrar, porque você é só mais uma na multidão. Você é só mais uma na multidão, a gente Fato, não é tão importante fato. quanto a gente acha que a gente é, então não vão se lembrar. Segundo, se lembrarem, a princesa Kate, ela repete roupas nos eventos, então eu tô respaldada pela princesa Kate, tá tudo certo. Nossa, eu amei. É normalizar, né, é você ver: "Meu, então, é comum fazer isso, então tá". Eu acho que quanto mais as pessoas repetirem Exato! looks em festa, mais vai ser ok, Não, né. super. E terceiro, é pedir emprestado. Nossa, eu já cansei de pedir emprestado e assim, já normalizou, porque daí várias outras amigas começaram a pedir emprestado também, entendeu. Então vou ser influencer na vida? Vou ser influencer dos vestidos, usados, emprestados, esse é meu tipo de influência, sabe. Eu amei. E dá um gostinho de compras, né, você ir no guarda-roupa de outra pessoa e passar na ararinha, assim, os cabides e ver o que que tem a ver com você.
o friozinho na barriga, a sensação gostosinha da hora, que com toda compra passa depois, é gostosa de passar assim, tipo, tudo bem passar, não gastei dinheiro, já usei, pronto. A gente tem dificuldade para ver isso na gente, mas depois quando a gente tem filho, a gente normaliza muito isso, porque um filho vai emprestando para o outro, não sei o quê, a gente vê: "Tá bom, mas por que que eu faço isso só pelas crianças e por que que a gente também não faz com a gente?", sabe. Então assim, acho que é uma forma de ver e eu acho que não tem nada de errado. Se você tá muito, assim, na dúvida se a sua amiga vai sentir alguma coisa, poxa, depois chama ela pra tomar um lanche, olha que legal, ela te emprestou um vestido, você ainda levou ela pra fazer um lanche, sabe, e depois é você que vai emprestar, eu acho só coisa boa. Achei a conta que eu tinha errado, hein, é a regra 16 aqui do livro, que é igualzinho ao enunciado da Carol: "Compre quando o custo-benefício for vantajoso". Aí o primeiro parágrafo diz: "Montar 10 looks com 10 calças de R$ 150 significa ter R$ 1.500 a menos na conta bancária. Montar 10 looks com uma mesma calça de R$ 150 economiza R$ 1.350. Roupa que a gente não usa custa muito mais caro do que roupa que a gente usa bastante. E custo-benefício em moda tem menos a ver com quantidade de roupa e mais com inteligência para fazer render". Nossa, eu adorei o fazer render, porque eu acho que ele conecta com o usar até gastar, lá do começo do episódio, e com o conceito que você trouxe de suficiente, que é um conceito que a gente adora, a gente fala muito, a Carol principalmente fala muito disso, e a própria a Lilian, que a gente trouxe em um episódio que ela entrou num momento de super poupadora e começou a super focar na independência financeira, e ela fala: "A pessoa", eu não lembro da frase certinha, mas ela falou, é uma cena em que um cara que tem dinheiro, mas não tem tanto, olha pra um que é bilionário e fala: "Ah, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter, eu tenho o suficiente". E eu acho que esse conceito do suficiente, ele casa muito bem com isso de eu vou fazer render, eu vou usar até gastar, eu vou fazer combinações inteligentes, eu vou me vestir bem, com poucas com poucos, porque eu fiz boas escolhas. Eu tenho um armário que rende muito, e eu não vou ficar só entuchando um monte de coisa e depois dobrar meu armário, depois me mudar para uma casa com closet. É você fazer render. Eu amei. E sabe uma experiência que eu passei e que a gente fala muito sobre: "Ai, também não consumir muito por conta do planeta e tal", mas parece aquela coisa meio distante, assim? "Ah, o planeta, tá, eu quero ajudar o planeta, mas é distante, não tá aqui no meu não tá batendo na minha porta". E acho que a Fê não deve saber, mas no ano passado eu tirei um período sabático e aí a gente viajou durante 6 meses, e a gente finalizou, essa viagem por N motivos, mas enfim, foi na Suíça. E a Suíça é um país, extremamente complexo para você descartar coisas. Então, você não simplesmente descarta as coisas, e ele foi o final do nosso sabático, que foram 6 meses de carro, então a gente tinha coisas adquiridas, desde protetor solar que está acabando, sei lá, uma bola que eu comprei para o meu filho. E assim, foram 2 dias eu e meu marido arquitetando qual ia ser o plano para a gente poder fazer o descarte adequado das coisas. "Poxa, será que a anfitriã do Airbnb vai receber isso com bons olhos? Deixa eu conversar com ela, deixa eu ver qual é a lata de lixo", porque a lata de lixo é o vidro verde, amarelo, azul, não sei o quê. Então existe uma preocupação também muito grande que a gente ainda não tem, mas que é: como é que eu vou fazer o descarte adequado disso? É muito fácil quando a gente acha assim: "Ah, eu vou ter pessoas para doar", lá eles não têm pessoas para doar, então a doação tem que ir para outro país, é todo um processo que você se preocupa muito, causa essa consciência da compra. E é uma coisa que eu enraizei muito em mim, assim, é impressionante você vivenciar isso por alguns meses te causa uma: "Cara, eu tô adquirindo isso, mas nossa, eu tô gerando esse lixo". Isso vai desde o iFood até a roupa, sabe. E, beleza, temos economia circular e tal, mas toda vez que a gente comprar alguma coisa, se a gente pensar assim: "Qual é o custo para eu descartar isso?". Eu acho que se a gente tivesse custo mesmo, monetário, para descartar alguma coisa e não só o custo do metro quadrado, a gente ia pensar 50.000 vezes antes de comprar alguma coisa. Mas aí antes, as corporações também tinham que ter custo para fazer o descarte delas, né, Carol? Porque também não dá assim, eu acho demais que a gente, através de práticas cotidianas, tenha consciência do tanto que a gente tem para descartar e de quão difícil é dar vazão, porque quando a gente fala jogar fora, fora é onde? A gente está no mesmo lugar, todo mundo está no mesmo lugar, não existe jogar fora para Marte, é aqui ainda. Mas eu quero ser muito convicta de que o movimento individual
ele é bom para a gente mesma, mas o que impacta diferente é o movimento o que impacta de verdade é o movimento corporativo. Então não dá para Coca-Cola e para Ford não terem lei para descarte, ou para uso de químicos, ou para quaisquer outros malefícios para o planeta, e a gente ter que regular o nosso tempo no banho e não saber e ter que pagar dinheiro para descartar, entendeu. Então, eu não sou a favor de todo mundo produzir um lixão individual, mas eu sou muito a favor da gente olhar antes para essas práticas das grandes corporações, em vez de se oprimir, sabe. Não, tomar conta da gente no que dá para tomar conta, sabendo que elas que poderiam tomar muito mais conta não estão tomando, né. Eu lembrei daquele documentário que saiu no final do ano na Netflix, não sei se você viu, que chama Conspiração Consumista. Meu, ele é bem bom. Eu lembro que eu assisti como vacina da Black Friday. Comprei um total de 0 coisas na Black Friday e assistir esse documentário me ajudou muito, que ele assim, ele tem também muito essa questão das empresas e tal, que cada um vai tentar influenciar estando na sua empresa onde tá, de alguma forma. Mas também faz a gente pensar: "Tá, onde que eu tô no meio desse quebra-cabeça? Faz sentido eu ter 10 calças jeans? Faz sentido eu ter", enfim. Então fica essa dica pra quem tá ouvindo, A Conspiração Consumista é um documentário bem bom. E vocês me fizeram lembrar de eu tô anotando aqui enquanto vocês estavam falando, de coisas que estavam no livro que eu amei, que é comprar cadê? Vou até ler a frase certinha. "Não compre produtos verdes só porque são verdes, se você não estiver precisando mesmo". Então, assim, entre você comprar uma blusa na Zara e 10 blusas na loja, toda ecológica e tal, meu, melhor você comprar uma da marca que talvez não tô falando que eu sou pró Zara, não é, o ponto não é isso. Mas assim, não adianta você ser consumista na loja que vai te limpar a sua culpa, se você tá sendo consumista mesmo assim, você tá gastando mais do que você devia mesmo assim, tá entuchando seu armário mesmo assim, meu. Perfeita. De novo, número versus narrativa, assim, quantidade, quantificação versus nossas histórias, nossas importâncias, nossos valores, porque não só produtos verdes, né, mas também a desova dos nossos produtos. A gente vender depois em sites de segunda mão, também pode funcionar como uma desculpa para a gente comprar mais. Nesses 2 lugares, muito gostoso Hum. a gente diferenciar compra e consumismo. O que que é consumo e o que que é consumismo. Então, o fast fashion, ele não seria tão ruim se a gente a cada estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, a gente entrasse lá uma vez e comprasse 2 peças que a gente precisava para incrementar o nosso guarda-roupa, já tirando de lá 2 outras que a gente usou até acabar. E a gente essas as re o né, as cadeias de lojas de fast fashion não teriam o tamanho nem o poder que tem, se ninguém tivesse comprando em excesso. Do mesmo jeito, a gente entrar nas lojas mais comércio justo, sustentável, boas remunerações para, né, sem ser de cadeia, sem ser de grandes, não é cadeia que fala, como é que fala? Rede, sem ser de grandes redes. E a gente entrar lá uma vez a cada 3 semanas e comprar sacolas de coisas e encher o nosso guarda-roupa, a gente ser as porta-vozes dessas lojas, a gente pode colocar esses 2 na balança, certo? Igual uma vez eu vi uma celebridade, uma blogueira, vai, da época de blogueiras, hoje ela é uma celebridade, eu vi ela falando assim: "Não, eu tudo bem, eu admito, eu sou super comprona, eu gasto muito mais do que todo mundo deveria gastar, mas eu vendo tudo no site XYZ, uma vez por mês, sai 3, 4 sacolas da minha casa, eu vendo tudo, ó". Então acho que a gente perdeu alguma coisa aí no meio, tipo, espera, mas da gente tá falando do quê? É individual, é coletivo, é para o meu bem É pra limpar a sua consciência só, né, também. e assim, e restriti a gente depender de coisas novas, depender de compras para se sentir gatinha, se sentir maneira, é reduzir muito o nosso potencial de inventividade, criatividade, autoaceitação. Tem muitos antídotos para isso que já estão com a gente, que não custam dinheiro e que no fim abastecem mais a nossa alma, demandam mais tempo, mas abastecem mais a nossa alma do que só a compra, né. Uhum. E isso, né, o que você me falou, assim, é que vocês não estão vendo a nossa cara, mas eu e a Carol, a gente ficou tipo: "Meu Deus, como assim todo mês a pessoa limpa o armário, quantas coisas essa pessoa compra?". Mas, e eu tenho certeza que algumas pessoas ouvindo se identificaram também, eu já fui essa pessoa também, então não tô julgando, é só que realmente a gente, quando tira o zoom e vê de fora, que a gente fala: "Nossa".
Ah, não, eu tô Isso não julgando. Não, deveria. não, não, pode ficar tranquila, eu tô julgando. Esse é o meu lugar do julgamento. Não, primeiro que é inerente, eu não consigo. Eu também vendo coisas, eu sou cadelinha do Enjoei, pessoal do Enjoei, amo vocês. Eu sou muito cadelinha do Enjoei, tanto para compra quanto para venda. Mas tem alguma coisa errada se a gente se percebe falando em voz alta sem nenhum pudor, que todo mês saem 3, 4 sacolas de casa pra gente vender, porque a gente compra outras coisas. Então esse é o meu lugar do julgamento. A gente fazer no escondido, todo mundo em algum lugar ou faz ou já fez ou ainda vai fazer alguma coisa que se relaciona com essa fala. Mas a gente não ter o pudor de falar em voz alta para uma plateia e achar engraçadinho, esse é o meu lugar de julgamento. A gente minimamente trocar essas ideias, falar sobre isso, já é algum movimento no sentido de tentar se moldar para ter uma experiência humana mais razoável, né, mais gostosa do que a gente está tendo. Eu de todo o coração, eu mesma desejo conseguir e desejo que todas em volta da gente consigam, porque não é a gente não está falando de uma atividade deliciosa. Lógico que seria mais gostoso ter dinheiro infinito, ter planeta infinito, ter cartão infinito, comprar tudo, todo dia comprar um look novo, se fosse assim, eu ia ser a primeira. Eu já tenho muito mais do que eu preciso, eu já compro mais do que eu gostaria de comprar, porque eu não sou imune à propaganda. Eu sou a maior inimiga da propaganda e, ao mesmo tempo, a maior cadelinha da propaganda também. Então, eu adoraria ser de outro jeito. Demanda esforço, demanda nossa disponibilidade para não ser piloto automático, para não se deixar levar por um fluxo de não raciocínio, não pensamento crítico. A ação, ela demanda a nossa energia para acontecer. Então, ao mesmo tempo que a gente não está falando de alguma coisa fácil, a gente está falando de alguma coisa possível. Enquanto a gente estiver disponível para medir o custo-benefício desse nosso jeito de viver, a gente vai ter que ter algum freio na língua que bote a gente olhando para dentro e revisando no cognitivo o que que a gente está fazendo. Sim. Até 2 pontos para falar, até a gente já se encaminhando aqui para o final do episódio, mas eu acho que essa questão do: "Ah, eu compro, mas saem 3 sacolas", ela é perigosa no sentido de e eu acabo vendo isso um pouco nos meus atendimentos também. Você continua viciado naquele estímulo da compra, mas você se justifica porque: "Ah, você está saindo e eu estou gerando um dinheiro", só que você está piorando o vício, porque quando a gente só compra, mas entende que não está adequado e tende mudar, tem maior chance de êxito. Quando a gente torna esse negócio um ciclo contínuo, a gente dificilmente vai sair disso. E eu lembro no trabalho, no meu antigo trabalho, tinha um grupo do desapego, que era um negócio circular e você postava lá no Facebook, não sei o quê. E eu lembro que tinha uma menina que, assim, ela postava todo santo dia roupas, e roupas novas, roupas com etiqueta. Até o ponto de eu achar que eu falei assim: "Não, acho que ela tá fazendo uma venda, sabe, tipo sacolão, assim, ela deve comprar em algum lugar e trazer aqui". Aí eu perguntei até pra ela, ela falou: "Não, são roupas minhas mesmo que eu compro". Quer dizer, aquilo ali podia estar piorando para ela, ao invés de ser um lugar bom para você simplesmente se desapegar e faz parte, tem que tomar cuidado para isso não ser um estímulo, porque daí você compra: "Ah, não, mas eu tenho para onde desovar, eu compro, eu tenho para onde desovar", então acho que a gente tem que realmente ficar bem atento com isso. E um segundo ponto é, para essas compras de impulso, acho que a gente já deu aqui várias dicas de compras e tal, mas inclusive é no Se Eu Parasse de Comprar, Se Eu Parasse de Gastar, da Joana Moura, né, ela fala uma dica que eu acho excelente, que é: "Tá, agora tá muito mais difícil, porque é online, então o negócio fica chegando na gente, a gente tá ali querendo ver o cachorro e tá chegando um estímulo de compra. Mas se a gente conseguir pelo menos identificar em quais momentos a gente, tá andando pelo shopping, digamos assim, seja fisicamente ou seja virtualmente, a gente precisa mudar a rua. Então se o shopping tá do lado esquerdo, eu vou pelo lado direito. Se tá no Instagram, eu tenho também ferramentas ali que eu posso bloquear, eu posso entrar lá nas notificações, falar que eu não quero receber, exige mais esforço, tem um atrito aí no meio, mas eu posso pegar o caminho mais longo para chegar em casa. Hoje no virtual é como se eu estivesse pegando esse caminho mais longo para chegar em casa, então acho que a gente pode identificar isso também e pegar esse caminho mais longo para dificultar. Vamos tentar criar dificuldades para os nossos hábitos. Total, você sempre traz esse ponto de, beleza, a gente é influenciado pelo entorno, mas a gente pode influenciar o nosso entorno também. E eu acho que esse é um exemplo maravilhoso. Você me lembrou de um que teve uma época, a Fernanda deve conhecer. Tem uma, acho que é uma Bodytech dentro do shopping Iguatemi, JK Iguatemi, que é assim, baratinho, né, esse shopping tranquilo.
E aí teve uma época que eu trabalhava ali perto, eu comecei nessa academia, e eu percebi, assim, uns 2 meses depois, eu falei: "Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, o que tá acontecendo?". O meu padrão de consumo mudou, porque toda vez que eu ia na academia, eu passava pelo shopping, porque ela fica no fundo. E eu cancelei, eu falei: "Não, não, não, eu não vou continuar nessa academia não, eu não quero vir mais aqui". Porque você é meio que o efeito que a gente tem nas redes sociais de ficar, né, sendo bombardeado, no shopping é a mesma coisa, você tá passando por um monte de vitrine. Então a gente pode mudar o nosso entorno dentro de alguns limites, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem controle sobre a nossa vida minimamente, né, senão ferrou, a gente tem algum controle, a gente tem que exercer isso, né. Imagina se a gente escolhesse não entrar mais em shopping. Imagina, se a gente coletivamente falasse assim: "Não, a gente não vai mais para shopping, se a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai para rua", porque e eu estou parafraseando o meu próprio livro, tem essa regra aí no livro falando para a gente preferir comprar em lojas de rua do que em shopping. E buscando do Walden, né, quando ele fala de comunidade, da vida, da conexão com o tempo, com a natureza, com o vento, com o tempo livre para a gente fazer outras atividades, ler, estar com as pessoas, se exercitar, nadar no rio, né, no caso dele. Se a gente voluntariamente sai do ambiente shopping, a gente já se tirou de um lugar muito desenhado, desde o zero, desde o papel, para só fazer a gente querer comprar, só, não tem outro, igual a arma só serve para matar, o shopping só serve para comprar. Não tem céu, não tem vento, não tem, você não sabe que horas são, não passa o tempo, não tem para onde você olhar, não tem horizonte, a não ser é tudo controlado, a temperatura controlada, o caminho é controlado. O piso é controlado, só tem vitrine pra gente ver. Por isso que eu sou injuriada, meu namorado vai ouvir isso, vai me pegar, eu sou injuriada com como os aeroportos viraram shoppings. A gente não vai mais para o aeroporto não é uma rodoviária, não é um lugar de mais só de deslocamento, o aeroporto virou um shopping, pra onde a gente olha, tem vitrine, todos os caminhos passam por loja. E se a gente compara isso com rua, na rua tem criança, carrinho de pipoca, cachorro, pessoas em situação de rua, barulho, ambulância, sirene, todo um movimento que se a gente tem vontade, tem o impulso de comprar, e a gente atravessa todo esse movimento e ainda assim alguma coisa numa vitrine venceu toda essa disputa de atenção e bateu no nosso olho e pegou na nossa vontade, nossa, de repente essa aí merece ir pra casa com a gente, porque comprar também não é ruim, é uma delícia comprar uma coisinha nova. Só é ruim a gente comprar sem saber o que a gente vai fazer da nossa vida a partir daquilo ali, tipo, tem mais do que só a coisinha, né. Perfeito, perfeito. Até porque isso que você falou, achei muito bom, de que pensar na vida, que é muito mais do que isso, eu acho que aí entra uma das suas dicas, que é não fazer das compras um hobby. Tipo, não é assim: "Ah, eu jogo bola, eu gosto de fazer aula de dança e eu saio para comprar todo sábado no shopping". Não, gente, isso não deveria ser um hábito, tipo, isso não é normal. E falando em não ser normal, eu acho que vocês 2 falaram bastante agora há pouco de um ponto que eu queria só empacotar ele, que é, acho que a gente trouxe em vários momentos no episódio de hoje, o que que a gente deveria desnormalizar, não sei se existe essa palavra, e o que que a gente deveria normalizar. Eu acho que a gente tem coisas muito bizarras que foram normalizadas e coisas totalmente assim, deveriam ser normais e que são saudáveis e sustentáveis, que não foram normalizados, que a gente tem que normalizar. Então, da mesma forma como a gente acha ok e assim, eu tô até lembrando, eu falei disso no primeiro episódio do Pod, em que eu e a Carol, a gente estava se apresentando. Eu cresci com momentos de lazer com a minha mãe eram ir pra sair pra comprar. Eu lembro que eu estava no primeiro dia que eu chorei, no meu primeiro namoro, era novinha, que eu estava mal, ela falou: "Vamos no shopping?". E assim, o shopping sempre teve esse lugar de preencher, "tô feliz, vamos lá, tô triste, vamos lá". E assim, isso não deveria ser normal, assim como eu repetir roupa em casamento, não deveria ser uma questão, né, ou eu trocar roupa com as minhas amigas não deveria ser uma questão. Então acho que essa, pode ser uma das grandes reflexões que a gente pode deixar para hoje, que é: o que que eu tô fazendo que eu deveria ter vergonha, isso aqui não é normal, eu não deveria continuar fazendo isso, ou como que eu mudo isso? E o que que eu tenho vergonha de fazer que eu deveria falar: "Não, não, isso aqui é ok, isso aqui é assim que deveria ser". E acho que quanto mais a gente fizer, mais as nossas amigas fizerem, mais as nossas primas, amigas, família fizerem, mais a gente vai ficar confortável para fazer também, né. É porque isso, quando a gente fala da facilidade do de fora,
tem como orientarem, compra essa blusa, compra essa saia, tem como orientarem, esse lifestyle parece que é bem-sucedido, copie esse lifestyle, tente copiar esse lifestyle. Tem como, até no caso de vocês, teria como gente da atuação profissional de vocês dizer: "Gaste desse jeito, gaste de outro jeito", mas mais até do que a abordagem da vergonha que a Vitória falou, eu acho essa abordagem, o que nutre a minha alma, o que me sabe em Bacurau, quando o cara fala: "Você quer viver ou você quer morrer?". O que me faz querer viver e não querer morrer? Vai bater no jeito como a gente gasta dinheiro e tem uma hora que a gente se fascina pelas coisas e isso sobrepõe qualquer outra regra, direção técnica, razoabilidade, e a gente vai ser feliz com aquela fascinação, mesmo que seja uma compra errada. Ou vai ter comportamento que a gente não vai conseguir vencer na vida, tipo, eu desejo conseguir vencer os meus, desejo que todas consigam também, mas a gente abrir espaço para, com todas as falhas, com todas as potenciais tropeços e quedas do caminho, ainda assim a gente voltar toda vez e se reconectar com o que nutre a nossa alma, com o que faz a gente querer viver e não morrer, talvez a gente tenha aí uma possibilidade. Eu desejo conseguir, eu desejo que vocês 2 e todas consigam. É difícil. Eu acho que aqui tem um paralelo de novo com finanças, que é a gente tem um ideal na cabeça que, na maioria das vezes, a gente não vai fazer o ideal, ou talvez nunca, né, porque o ideal, por definição, ele tá no mundo das ideias, mas pelo menos a gente não significa que então não adianta nem tentar. Tipo, dá pra você pelo menos consumir menos, ou pelo menos você consumir melhor, coisas que você vai usar, porque pelo menos você vai usar, né, ou enfim, trocar, pegar emprestado ou, enfim, comprar menos e melhor, que eu acho que é um bom resumo. E talvez a gente não chegue no ideal, mas pelo menos a gente vai se mexer e melhorar, que eu acho que é a mesma coisa com dinheiro, é a mesma coisa com alimentação, mesma coisa com exercício, né, o ideal ele paralisa muito, né. Então, eu só queria não queria deixar de falar 2 coisas antes da gente fechar. Gente, ó, a gente queria ter falado de 1000 dicas, o livro é muito bom, não dá tempo de falar de todas elas, porque então, assim, leiam o livro, não deixem de ler só porque vocês ouviram, caso tenha interessado vocês. Mas eu queria trazer 2 coisas, a gente tem um episódio que o tema dele é menos. Assim, pode ser na sua agenda, pode ser no seu armário, pode ser na quantidade de assinaturas que você tem de streamings, enfim. Como o menos normalmente faz a gente muito mais feliz do que o mais. Porque assim, comprar é gostoso na hora, a gente tem a dopamina, mas olhar para um armário abarrotado dá uma sensação muito pior de você ver um armário clean, organizado, com menos peças, dá uma paz de espírito, né. É a mesma coisa uma casa, assim, coisas de decoração são legais, mas você vê uma casa abarrotada, isso te deixa emocionalmente agitado. Então o menos, ele tem um valor que a gente às vezes não percebe ou não valoriza, né, então, me lembrou, eu fiz essa conexão agora da gente falando de comprar menos e tal, que é gente, não subestimem a alegria que vocês vão ter de ter menos coisas, né, de ter coisas que vocês vão usar bastante. E a última dica que eu amo, que é compre só roupas que a sua avó compraria. Eu amo essa dica, porque eu já falei isso no podcast também, passei a conviver muito mais com a minha avó nos últimos 2 anos, quando ela e meu avô foram morar com os meus pais. E eu fiquei chocada como a minha avó usa roupas que eu me lembro de eu quando era adolescente, ela usando, roupas que estão boas e que ela repete, assim, toda semana quando eu vou almoçar lá no domingo, ela tem 4 looks, e são os looks que eu vejo ela usando sempre, a roupa tá boa e ela tá plena lá ela tem um agasalhinho verde, todo um look todo verde, ela tem um todo roxo, acho icônico, e ela, assim, ela não tem 15.000 looks, ela tem alguns que ela usa há não é nem meses, é anos, décadas, sabe. Então é qualidade boa, é o que fica bom nela, e pronto, só não precisa ter um look cada dia, gente. Eu queria trazer isso da avó, porque, assim, lembra da sua avó quando você estiver comprando uma roupa, que acho que isso vai te ajudar, pra mim pelo menos ajuda. Maravilhoso. Agora com essa dica, então, pense na sua avó, porque é uma excelente dica, adorei, Vicky. A gente já falou muito hoje, a nossa ideia era fazer um episódio de 50 minutos, já estamos aqui na gravação de 1h35, provavelmente esse episódio vai ficar com 1h30. Fefe, super obrigada por hoje, por ter trocado com a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai gerar muita identificação e vai ajudar muita gente. Por favor, onde a gente acha, né, onde a gente pode saber mais sobre você? Tem tudo meu no www.feferrezende.com.br.
todos os outros lugares onde eu tô, esse é meu hub, assim, todos os outros lugares, todas as oportunidades de estar comigo, todos os jeitos de me encontrar presencial e online estão nesse lugar, www.feferezende, Rezende é com s.com.br. Inclusive, eu deixar um parabéns, porque quando eu vi o seu site, eu fiquei: "Meu Deus, meu sonho é um dia ter esse site". Juro, o mais organizado impossível, assim, pra quem tá curioso, aí vai no site da Fernanda. Acho que até já é uma dica, porque a Fernanda fala muito mais do que só não no sentido de só, porque já é muita coisa, né, mas além da parte do vestuário, assim, a comunicação, o site dela reflete exatamente o que ela é, que é falar sobre vários assuntos, também sobre a questão de como que a gente faz com online, é muito, muito legal, gente, realmente sugiro que sigam. Obrigada, minhas lindas, adorei. Rendeu mais do que a gente achava, mas eu também podia seguir, assim. Igual aquela mulher do falsete, lembra, Débora dos falsetes? Eu ainda poderia ir mais. A gente é assim também, então a gente se policia muito, porque senão o trem vai descarrilhar, mas então a gente tá se acostumando já. Muito obrigada, Fê. Obrigada a E pra vocês, quem tá meus ouvindo a queridos. gente, nos vemos em 2 semanas. É isso, um beijo.